Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre os projetos já realizados lá por vocês, né? Como o Pepitas Criativas e o Sampa Criativa, e os principais resultados. Então, o Sampa Criativa é um projeto que foi muito piloto de uma lógica que a gente queria aplicar e deu super certo do nosso ponto de vista. A gente recebeu uma solicitação da FEComércio de São Paulo, do SESC e do SENAC, para desenvolver algo que pudesse ajudar a elaboração, inclusive, em paralelo ao plano diretor da cidade de São Paulo e que respondesse, de uma certa forma, a essa vontade das pessoas de tomar conta da sua cidade, que tinha se manifestado de um certo modo com os protestos de junho de 2013. Então a gente juntou todas as questões e os problemas e chegou à conclusão de que existia realmente muita energia no ar, mas ela não necessariamente era canalizada para algo mais propositivo. E muitas vezes, conversando com as pessoas, até do nosso relacionamento, mas não só, a gente percebia que as pessoas não se envolviam tanto com as questões da própria cidade, ou porque achavam que não ia adiantar nada, ou que ali era uma questão especificamente governamental, ou que, enfim, estavam muito ocupadas, mas tinha um desvínculo entre elas dizerem eu sou daqui e elas efetivamente estarem aqui, né? Elas se apropriarem da cidade. E o que a gente percebeu é que faltava muitas vezes inspiração, sabe aquela coisa de jogar a toalha e falar assim, nem vou tentar porque não funciona? Então a gente desenvolveu um projeto, porque é um processo mesmo, chamado Sampa Criativa, cuja cara visível é um portal, sampacriativa.org.br. E esse portal, dentro da lógica dele, essa inteligência por trás, tem dois grandes blocos. Um deles é para inspirar as pessoas, por meio de experiências mundo afora e Brasil adentro, inclusive muitas de São Paulo, claro, a verem que é possível mudar quando alguém vai lá e fala, eu vou mudar. Desde o movimento Boa Praça, até quem... Tem um rapaz que eu fico emocionada até imaginar, do Jardim Eliane, lá atrás do estacionamento do Shopping Aricanduva. E ele fala, olha, 40 anos, avô, foi morador de rua, etc. E trabalha com reciclagem, com coleta de materiais recicláveis. Ele falou, eu chegava aqui à noite no Jardim Eliane, que é uma enorme ocupação ilegal, favela, enfim, e via uma molecadinha toda fumando, cheirando, porque não tinha nem espaço para jogar bola. Ficavam batendo bola nas vielinhas, tudo super ocupado, e ainda recebia um balde d'água, agora nem água mais recebe, mas enfim, balde d'água, porque incomodava os vizinhos. E agora como é que a gente faz? Precisa mudar isso. E ele foi lá e começou a ver o que podia fazer dentro desse espaço que não existia para gerar algum espaço público. E o único espaço que de fato tinha era um lixão do tamanho de uma quadra de futebol debaixo dos fios da Eletropaulo, e por isso não tinha nada construído. E ele foi lá e começou a tirar lixo. Ele tirava, iam lá e jogavam. E eu tirava lixo, foram lá jogar. Até que chegou uma hora que conseguiu juntar meia dúzia, eles tiraram esse lixo, levaram embora. O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer um campinho de futebol. Com que grana? Então pegaram um fio, começaram a descapar o fio para colocar como saibro de quadra de tênis para não machucar o pé da molecada. Pegaram pneus, começaram a fazer arte com os pneus. Fizeram umas coisas incríveis de transformação a partir da vontade de uma pessoa que juntou com vontade de mais meia dúzia de pessoas. E hoje você vai lá e tem uma molecada 24 horas por dia jogando futebol e se sentindo minimamente viva e participativa. Então, a injeção de ânimo que esse cidadão injetou dentro daquela comunidade inteira, detalhe, ele detesta futebol, os netos dele não jogam futebol porque não tem tempo, e ele não sabe se amanhã vai estar lá porque é uma ocupação ilegal. Então, você vê um negócio desse e fala assim, eu vou parar de reclamar, eu vou tentar fazer alguma coisa no meu bairro, porque olha só a situação, né? Então, primeiro era inspirar através dessas pequenas, grandes coisas que acontecem ao lado da gente, a gente nem sabe. E a segunda era dar voz aos cidadãos para que eles pudessem fazer propostas para transformar a cidade, mas se colocando como protagonistas e não passando a lista de pedidos para o governo ou para as empresas, porque daí é fácil, né? Que é muito do que a gente acompanha, inclusive, hoje. E a gente recebeu em 6 meses mais de 800 propostas em que ninguém ganhava nada, não ganhava iPhone, não ganhava dinheiro, não ganhava nada, ganhava simplesmente a vontade de participar. E a gente percebia, e toda semana a gente pegava essas propostas todas, além de estarem abertas no site, lógico, e levava para a Câmara Municipal e para a Prefeitura. Olha, está aqui o que o cidadão quer. O que aconteceu que foi muito bacana foi que a gente começou a perceber até pelas respostas nos sites, em que às vezes alguém fazia uma proposta e tinha um cidadão do outro lado da cidade que falava assim, pô, isso daí tem tudo a ver com o que eu estou pensando em fazer, vamos trocar uma ideia? Então começaram a se formar redes que, graças a Deus, acabaram pegando uma envergadura que a gente desconhece. Então, quando a coisa foge ao controle, é sinal de que está dando certo, né? E algumas dessas propostas foram concretizadas ou estão em processo, né? Então, uma delas, inclusive, agora a gente está acompanhando, porque a empresa que está abraçando é uma cliente nossa, e eu acho que vai dar certo concretizar, graças à bela ideia que esse cidadão teve. Então, o projeto Sampa Criativa surgiu para atender isso. E ao longo desse processo, o que a gente percebeu foi muito bonito, até fazendo um link com a economia criativa,
Porque muitas vezes o seu Zezinho que tem um boteco, ou o seu Manuel que tem a padaria, falava, economia criativa é uma coisa assim para aquela meia dúzia de turbinados saindo da faculdade, os designers. Então, o que eu, que estou aqui atrás do balcão da padaria, tenho a ver com a economia criativa? E a gente queria mostrar para o seu Manuel que tinha tudo a ver com a economia criativa. Então, como é que ele podia reinventar o negócio dele? E a gente começou a fazer uma série de matérias sobre profissões tradicionais que se reinventam. Cabeleireiro, chaveiro, tatuador, enfim, tudo que você puder, pasteleiro, tudo que você puder imaginar, pegando referências do mundo inteiro e do Brasil. E a gente depois foi conversar com várias dessas pessoas, porque a gente tinha uma equipe de jornalistas enorme, fez mais de 80 vídeos, e essas pessoas devolviam para a gente como aquilo tinha impactado no dia a dia delas. Então você veja, é um projeto relativamente pequeno, que teve uma capilaridade enorme, que conseguiu chegar do seu manual da padaria até o cidadão que é publicitário e faz uma proposta com relação à sua cidade, porque está vendo que a praça do lado dele tem algum problema. E eu acho que é isso que a gente precisa ter nas nossas cidades, sabe? Essa inteligência urbana sendo valorizada, mas de uma forma que tem efetivamente uma sistematização. Porque senão, se você simplesmente fala para a pessoa o que você quer, ela às vezes nem sabe o que ela quer, ela não sabe verbalizar o que ela quer, ela não tem estímulos para saber o que ela quer. Então você tem que trabalhar essa inteligência coletiva de uma forma que seja efetivamente propositiva e que some, né? Esse foi o projeto Sampa Criativa, que agora a gente está aplicando a outros contextos de outros países, inclusive. É bem muito bacana. legal, e para você conhecer, a gente tem um vídeo aqui da Ana Carla. Eu queria pedir para o pessoal da Switcher para soltar o vídeo para vocês conhecerem. Eu sou corredor de rua, eu treino nas ruas aqui do bairro de Pinheiros, onde eu moro. E todos os dias correndo, eu percebo, eu sinto o cheiro de gás quando passa perto de alguns bueiros. E também dá para observar bueiro entupido. Aí comentando com os amigos corredores também, eu percebi que isso é uma constante, não sou só eu. Então você é cidadão, você corre, você sente aquele cheiro de gás, puxa, vai vazar. Aí você chega em casa da corrida, cansado, com pressa para ir trabalhar. Aí não, vou ligar para a empresa concessionária, vou falar onde que está. Só que não dá para fazer isso todo dia. Daí que veio a ideia, então, de a empresa concessionária patrocinar uma equipe, patrocinar os corredores de rua, né, que nós já estamos na rua. Eu faria esse circuito todo dia, desde que ela me abrisse um canal, um GPS, alguma coisa, que ao sentir o cheiro de gás, eu acionaria, e a mesma coisa valeria para a prefeitura, né? Então eu poderia mostrar os bueiros entupidos, prevenindo enchente, né? A gente poderia fazer uma cidade bem melhor e assim, com investimento mínimo, um tênis, uma camiseta e um GPS. Exercer a cidadania com o maior prazer e com eficiência. Legal, né? Dá pra ver que às vezes, para ser criativo, é pouco, é pequeno. Não é? É pouca coisa, né? E você estimula os outros, né? Porque daí imagina, você vê um caso desses, de repente você tá lá na rua e passa uma brigada com GPS e tal, não sei o que, você fala assim, o que está acontecendo? E se fica sabendo disso, você se inspira a fazer também, né? O bacana é isso, a criatividade é contagiante, né?